Vamos, Brasil! Telefone para vocês agora, as mensagens através do WhatsApp. 964450532. Quer mandar uma pergunta, mandar uma mensagem? Porque agora, olha só, que complicado que ficou essa pandemia, né, gente? Mudou, parece que mudou a vida de todos, né? De todo mundo, todo o mundo, na verdade, viu? Não é só no Brasil, não. Os 4 aspectos que devem ser observados nos filhos, atenção, no mundo pós-pandemia. Beatriz Montenegro, educadora parental, vai explicar pra gente, dar dicas. Eu sei que tá todas as mães com bastante dificuldade, todo mundo reclamando, depois que veio essas aulas, né, online, mudou tanto, né? Mudou muito, né, Nani? Ficou muito difícil pra gente entender, né? Sim. E ficou difícil pra gente, imagina para as crianças, imagina pra né? eles, tadinho. Porque as crianças não conseguem compreender a complexidade do que era a pandemia, né? E eu falo que eles ficaram felizes num primeiro momento de estar próximo aos pais, porque tudo que eles querem, né? As crianças querem estar próximas da gente. Depois ficou querendo os amigos. Depois querendo os amigos, só que ao mesmo tempo essa proximidade que era física não era emocional, porque a mãe estava em casa, mas estava trabalhando, tinha um monte de coisa para fazer, todos os adultos preocupados, então as crianças realmente sentiram bastante e hoje ainda estão sentindo esse retorno. Porque aí tem esse distanciamento físico, né? Readaptação. Né? Deu 2 anos afastado, é muito tempo, né? Sim, com certeza. E é muito importante que os pais estejam atentos aos filhos nesse momento, exatamente para que eles possam se desenvolver de uma forma favorável, né? De que a gente se preocupou tanto na pandemia, como que vai ficar o desenvolvimento das crianças, o que será que as crianças vão aprender? E agora, nesse retorno, o nosso olhar também precisa ser muito atento. Ficou muito diferente. Vou perguntar para você também. É possível que elas tenham mais dificuldades no futuro, essas crianças dessa geração que passou por uma pandemia? Olha, se a gente não olhar para isso, né? Se a gente não cuidar das crianças, se a gente não, eu falo que se atentar, né, a esses 4 aspectos, a isso que é tão essencial, que é cuidar da rotina dessa criança, desse dia a dia. E eu falo que rotina, Nani, é muito mais do que quadro de horário, sabe? Eu sempre falo isso lá no Instagram, né? Porque a gente às vezes fala, então 4 horas começa o programa da Nani, às 5 a gente faz tal coisa, às 16, às 18, 19, mas para as crianças é mais do que isso. É que horário que eu tenho de disponibilidade, que horário que eu tenho de presença emocional com meu filho, em que horário que essa criança realmente precisa dormir de acordo com ela, né, e não com o nosso horário de adulto. Então, muitos erram nesse negócio do horário, né, para dormir, né? Sim, sim. E o quanto isso é prejudicial, porque se a gente altera o horário de sono, altera todo o metabolismo da criança. A gente tem alguns hormônios que são liberados apenas no sono profundo, né? E o sono profundo, essa criança já precisa ter dormido... 6 a 8 horas, né, criança? Exato, né? Exato. E me diga então, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui, gente, olha só. A pandemia, todo mundo sabe que modificou a vida de todo mundo drasticamente nesses aspectos, no trabalho, relacionamento, amizade, casamento, o maior índice de separação foi neste período, né? Exato. E agora com as crianças, então, voltando, né, nessa nova realidade, que é uma nova realidade que agora já está tendo vários casos novamente de pandemia, então a gente já está todo mundo colocando o pezinho de novo e ficando inseguro. Você, como psicopedagoga, eu queria entender quais são essas 4 fases, né, que você diz que a gente tem que observar muito, esses 4 aspectos. Quais seriam os 4? Tá. Então, o primeiro deles é a rotina, é olhar realmente para aquilo que acontece no nosso dia a dia. E eu falo que a melhor coisa que os pais podem olhar é para o comportamento dos filhos. Então, se eu tenho em casa uma criança que é pouco colaborativa, que chora demais, muito irritada, com muito comportamento de desobediência, algo nessa rotina precisa ser alterado. Esse comportamento inadequado é o nosso termômetro para a rotina. Então, esse é um ponto muito importante. O segundo aspecto é a gente pensar na capacidade de adaptabilidade dessa criança e nossa. Porque a gente sofreu para se adaptar, né, à pandemia, todo mundo sofreu de ficar em casa, algumas famílias, como você colocou, né, se separaram, sim, enfim, toda essa questão do contato. E agora esse retorno, muitas famílias estão esquecendo que é uma nova adaptação, que é um novo recomeço, né? Então, que as crianças precisam novamente se adaptar à rotina, se adaptar à escola, estar com os amigos. Tem aparecido muitos problemas de relacionamento entre as crianças, porque perderam um tempo, sim, não estavam se relacionando, tempo, né? Então, a capacidade de adaptabilidade ela é muito importante que a gente observe também. Um outro aspecto importante é a questão do tempo. Nós temos um tempo, as crianças têm outro tempo. Você não acha que a gente está tirando muito o tempo da criança de ser criança?
A gente, assim, né, tudo é compromisso, é aula disso, aula daquilo, aula de inglês, aula de balé, futebol, natação, tudo. E a criança não está tendo tempo para brincar, para ser criança, para fazer nada. De repente quer brincar de uma coisa simples, escrever um desenho. Com certeza, né? Parece que a gente tenta ocupar demais as crianças. Parece que a gente está colaborando para que elas amadureçam antes da hora. Sim. E a gente colabora para uma certa agitação interna, né? Porque se eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro, a gente vai ficando extremamente... Eles estão estressados. Exato, as crianças estão ficando extremamente agitadas, estressadas. Isso é muito prejudicial para o desenvolvimento. E aí a gente fica com uma ideia, olhando para a criança, de que ela precisa ir mais rápido do que ela tem para ir, né? Então, cuidar do tempo é cuidar da rotina, que é isso que você falou. Se eu encho a rotina do meu filho cheia de atividades, tem que ver se isso está sendo bom, mas eu preciso cuidar desse tempo, porque a criança demora um pouco mais para colocar o sapato, né? A criança precisa de um tempo para se vestir, para acordar. E aí muitos pais acabam ali, né? Eu visto, eu coloco o sapato, e são aprendizados importantes, né? Desse dia a dia. Isso gera a independência da criança? Se a família faz... Não. Se a família faz, não. Se a criança faz, né? Exato. Gera. Porque fica fazendo, tem criança que não sabe fazer nada. Sim. E além de não gerar independência, tem um fator muito importante e prejudicial, porque eu passo a mensagem para a criança de que ela não dá conta, né? Incompetência, né? Parece que não sabe Exato, fazer. ela é incompetente, exatamente isso. Complicado, né? Vou só liberar o WhatsApp, gente, ó, 964450532. Quer mandar uma pergunta? Tá tendo dificuldade com seu filho, com a sua filha, né? Nessa volta, nesse novo recomeço, né? Pós-pandemia, que ainda estamos na pandemia. Não podemos esquecer, viu, gente? Isso é complicado, que a gente tá falando pós-pandemia, não. A gente ainda está nisso, a gente está tendo vários casos novamente, hein? Chegou a pergunta lá. Amo o programa, maravilhoso conteúdo, parabéns, beijo para a equipe, para a Linda Nani. Obrigada, Bey, pela gentileza. Olha só, sou fã do programa. Tem algum projeto para pessoas PCD, que estava no programa antes, na pauta antes? Sim, responderam que sim, pode procurar lá, entrar em contato, tá? Com a associação que tem. Boa tarde. Seu macacão é espetacular. Olha, é da Salos Moda, Carlinha, só acessar aí, @salosmoda. Pode levantar, Rony? Deixa eu levantar para mostrar. Já que falou do macacão, vou mostrar. Que é de uma parceira nossa, é da Salos Moda. Ó, gente, é um macacãozinho alegre. Eu coloquei hoje uma homenagem ao Mavi. Olha isso. Ô, Mavi, olha, só na cor, Mavi. Gostou? Pronto? Tá bom assim? Pronto? Modelou? Tá bom? Vamos lá, gente. Que girar o quê, rapaz? Aqui girar. Vai girar a mão já aqui, ó. Pá! Ah, vai girando aqui. Eu mostrei uma macacão que é da minha amiga, né? Que parceira nossa. Linda. Gira. Tá pensando que é peão aqui, rapaz? Olha lá. Vamos lá, gente. Pode mandar perguntas. 964450532. Maravilhosa. E o que você aconselha a nós, a todas as mães? O que fazer se a gente não está sabendo lidar? Se os adultos não estão sabendo lidar com essa situação? Sim. Então, se a mãe que identificou em casa, né, que tem aí um desafio, e esse termômetro é o comportamento dessa criança, então, esses desafios de comportamento, de desobediência, tá muito respondona, né? Se eu estou observando tudo isso... Acho que estão todos assim, viu? Olha, vou te falar que no consultório a gente tem recebido muitas crianças mesmo. Qual a com idade, desafios. geralmente, que você atende? Eu atendo crianças a partir de 4, 5 anos, mas a bem. gente tem recebido muitas famílias para orientação parental de crianças menores, né? Meu Deus! Sério? Sim. Até os tiquinhos de gente? Até os tiquinhos de gente. Dó. Porque eles fazem birra no mercado, né? E essas coisas têm sido desafiadoras aí para as famílias. E para você? Muitas crianças passando? Como que você orienta? Como que é o seu trabalho, hein? É um trabalho difícil, hein? Nossa. Eu sou apaixonada, viu, Nani? Tem que ser, porque, nossa, mãe, pegar os birrentos lá para ajudar a orientar, como é que faz, gente? É um verdadeiro aprendizado, né? Porque a gente fala que a gente não vem com manual para ser mãe, né? A gente vai aprendendo. Sim. E o meu trabalho, quando eu converso com as famílias, é exatamente buscar entender como está sendo essa rotina, né? Então, o que está acontecendo nesse dia a dia, quais são os desafios que essa família está vivendo. Eu até fiz um curso ensinando a construir uma rotina saudável, exatamente para que muitas mães possam acessar e possam aí conseguir construir essa rotina. E aí vou, junto dessa família, quando são os bem pequenininhos, buscando estratégias junto da criança.
Porque não adianta a gente querer que a criança não faça a birra, né? Vai Eu fazer. brinco, exato, Nani, eu E aí, brinco quando que faz se a não birra, fez, dá uma dica aí. Quando faz a birra dentro do supermercado, que se joga no chão, deixa lá, não deixa não, gente. né? Deixa no chão um pouquinho, acalmar. Não. Conversa, abaixa, conversa essa criança, olhando no olho, falando baixo. Sim, a orientação que a gente dá é realmente acolher essa criança. Os estudos na neurociência mostram que uma criança pequena, o cérebro tem até 25 anos para se desenvolver. Então, é bastante tempo, né? Então, o pequenininho da birra, ele ainda está no começo de todo esse desenvolvimento neurológico. Então, é por isso que ele faz a birra até, porque ele realmente não consegue controlar as emoções diante de uma frustração, né? Ah, não vamos comprar isso, por exemplo. Então, o caminho é de verdade acolher, e acolher é pegar no colo, é dizer que está ali com aquela criança. Eu tenho uma frase que eu falo muito no Instagram, foge para o banheiro. Corre para o banheiro, que dentro do banheiro do shopping, do mercado, a gente não vai ter ninguém. Porque todo mundo ficou observando, né? Exatamente. Criança manhosa, birrenta. Exatamente. Né? E faz com que, Aí, às vezes, mãe, as famílias né? queiram ter uma atitude ali que não vai ser coerente nem ajudar aquela criança, né? Porque se eu der uma bronca ou se eu ignorar, aquele comportamento tende a se manter. Então, se eu acolho, se eu consigo ir até o banheiro, acalmar aquela criança, retomar o combinado, né? Então, sempre façam um combinado quando vão ao shopping, quando vão ao mercado, né? Retoma o combinado. É uma troca, então? É um combinado? Tem que falar um combinado. Vai ser isso, isso e isso. É uma organização, uma programação. É uma organização, né? Eu não diria uma troca, porque na troca a gente fala, eu te dou isso, mas você tem me que dá falar. aquilo. Mas em casa você tem que falar, vai ter que ser assim. Sim, Vai você ter tem que que fazer um combinado do que você tem que ser um espera. combinado, né? Sim. Então, por exemplo, nós estamos indo ao mercado e a mamãe só vai comprar hoje produto de limpeza e comida. A mamãe não vai comprar outras coisas. Mas a criança pode olhar outras coisas. Impossível não olhar, né? Exato, mas eu não vou comprar. E aí eu retomo esse combinado. Lembra que eu falei que eu ia comprar produtos de limpeza e X alimentos? Então, a gente veio fazer isso, né? Então, esse lugar é muito importante. Mas com que idade que a gente tem que começar a fazer isso? É bem pequenininho, né? Bem pequenininho, né? Porque eu acho que essa programação, essa criação, essa educação é fundamental, mas a gente tem que começar muito antes, que depois quando a gente tenta falar que eles estão maiorzinhos... Fica mais difícil essa escuta, né? Porque aí a criança não tem mesmo, porque ela não criou com você esse lugar de conversa. Dá para criar, viu, Nani? Porque eu vejo no consultório que a gente consegue construir algo com os maiores, de 8, de 10, inclusive os adolescentes. Mas é um trabalho mais desafiador ainda. E os adolescentes? Os adolescentes estão rebeldes, hein? É difícil, né? Para os adolescentes, os pré-adolescentes. Com essa pandemia também foi um grupo que ficou bem atingido também, né? Sim. Sim, e a adolescência nós falamos que é o reflexo da infância vivida. Então, hoje, os adolescentes acabam refletindo muitas vezes essa escuta que não teve na infância, essa falta de rotina, esse lugar que a infância ocupou na vida dele, aí reflete em muita rebeldia. Mas também é possível, é sempre possível, né? Até porque é um ser que ainda está em desenvolvimento, tem uma conexão com essa família, então é sempre possível. E qual que é a mágica, qual que é o segredo do diálogo com os filhos para conversar? Você acha que tem que ser uma coisa mais corriqueira, mais no dia a dia? Porque é difícil, né? Vamos falar, educar é muito difícil. Sim, com certeza. Às vezes a gente pensa que está acertando e a gente está errando. Sim. O segredo, assim, eu diria que a grande mágica é construir conexão. Com as crianças menores, a melhor forma que os pais podem construir conexão é através do brincar. É sentar e brincar com aquela criança, nem que seja 5, 10, 15 minutos, mas isso é muito importante, porque eu me conecto, a criança se conecta através do brincar. Agora, com os maiores, é realmente a conversa. E é a conversa sem querer passar uma lição de moral, sabe? Sem querer trazer para aquele adolescente, não, que você está errado. É essa conversa da escuta, né? Então, de ouvir o que esse adolescente tem para me dizer. E aí sim... Beatriz, e essas crianças hoje, esses adolescentes, que a gente está vendo muito caso de depressão, né? Esse pós-pandemia aí, ainda pandemia aí, que está muito adolescente, muita criança depressiva, com crise de ansiedade e com depressão mesmo. Como lidar com isso, hein? Olha, porque muita gente não sabe lidar. Não sabe lidar nem com um adulto com depressão. Sim, é muito difícil. E, infelizmente, o Brasil tem taxas terríveis, né? Porque nós somos o 5º país mais depressivo do mundo, segundo a OMS, o 5º, e o 1º mais ansioso. Primeiro? Então, 1º lugar. Nossa, com todas essas maravilhas que a gente tem. Pois é. Imagina a gente tivesse guerra, tivesse tsunami, tivesse terremoto, tivesse tudo isso. Sim. Então, um nós já ocupamos lindo. um lugar, né, muito desafiador em relação à saúde mental.
E ansiedade, ela é um comportamento aprendido. Ela não é um comportamento nato da criança, né? Não é do ser humano, ela é algo aprendido. Só que nós somos uma geração de ansiosos, ficamos mais ainda com toda essa situação da pandemia. Agora estamos nesse processo pós-pandemia, mas parece que retornando. Retornando a pandemia, né? Então, tudo isso gera muita ansiedade mesmo. E aí, como lidar com uma criança ansiosa? Sim, o caminho é buscar ajuda muitas vezes profissional. Se os pais estão percebendo que está muito intenso, precisa de uma ajuda profissional, de uma orientação, e o profissional vai resgatar essa rotina, vai resgatar a questão do tempo, vai olhar para a relação dessa família, né? Se existe uma conexão, isso é essencial, né? E como que é esse trabalho seu, Beatriz? Por exemplo, você faz uma consulta, né? Um tratamento presencial, uma vez por semana? Como que funciona o trabalho em si, assim? Tá. O trabalho da educação parental, ele não tem uma regularidade definida, por exemplo, uma vez por semana, é diferente mínimo, né? de um atendimento, exato. Ele pode ser online ou presencial, né? Mas quando ele é com os pais, ele acontece normalmente uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Eu falo que é quando a família tem uma demanda, quando aconteceram muitas situações para a gente poder conversar e pensar sobre elas, né? Mas aí é um acompanhamento que eu sugiro sempre semestral. Então, ao longo de 6 meses, eu vou acompanhando aquela família exatamente para a gente poder ir construindo essa conexão, essa rotina mais saudável. E o que você vê que é mais difícil? Está sendo mais difícil hoje na criação dos filhos? Olha, mais difícil na criação dos filhos é muito esse lugar da nossa expectativa, sabe? Como pais, eu gostaria que fosse diferente, eu não queria que ele tivesse feito a birra, eu queria que ele fizesse a lição de casa numa boa. Muito, né? Exato, esse lugar do que eu espero do meu filho e do que eu tenho em casa. Expectativa e né? realidade. Exato, lidar com isso tem sido muito desafiador para as famílias. Maravilhosa, Beatriz, obrigada, gratidão pela participação. Onde nós encontramos você? Nas redes sociais? Como que a gente pode seguir, acompanhar, se dar dicas? Com certeza, lá no Instagram tem muita coisa, o meu Instagram é biamontenegro.oficial, então as pessoas podem me procurar. Também tem o WhatsApp, que é o 11 99228 1801. Obrigada, viu? Eu que agradeço, viu, Nani? Aí o Insta dela aí, Bia Montenegro. .oficial. .oficial, gente, ó. A Bia aí, ó. Como ser mãe, olha aí. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, será? Obrigada, Bia. Eu que obrigada, agradeço, querida. Viu? Muito obrigada. Pode ficar à vontade, nós vamos para o intervalo comercial. Um minutinho só, não saiam daí, porque ainda tem muito mais para você. Vamos falar deste universo da magia, gente. Isso aí é só para João mesmo, viu? Olha só, o Wendy Frota vai falar sobre o lazer náutico. É um minutinho só, não sai daí.